Irmãos, eu convido a amada igreja a refletir junto comigo na missão que o pastor Ricardo incumbiu à nossa família de trazermos esse momento, de reflexão, de meditação na palavra do Senhor, na palavra de sabedoria, na palavra da verdade, que é a palavra do Senhor. E como tema que nos foi proposto, nós trabalharemos e refletiremos nessa noite com o seguinte tema: uma família edificada no Senhor. E o texto que nós vamos nos debruçar nessa noite, vamos caminhar, percorrer, refletir, meditar nessa noite, encontra-se no Salmo 127. Nós leremos todos os versículos do Salmo 127. Amém? Minha Bíblia é a Nova Almeida atualizada. Pode ser na NVI também, não tem problema não, a gente acompanha daí, é melhor. Porque eu ganhei de presente, eu quis honrar a pessoa que me presenteou com esta Bíblia, uma Bíblia bonita. Está aqui uma Bíblia grande, com letras grandes. Diz assim, Salmo 127:1: Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Verso 2 diz: inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Verso 3: os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Verso 4: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E o verso 5: bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nessa noite, Senhor Jesus, diante da Tua igreja, diante da Tua santa e bendita palavra, nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor abra o entendimento, abra os olhos espirituais, abra os ouvidos espirituais, quebranta os nossos corações, Pai, diante da verdadeira verdade, que é a Tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, com toda a minha pequenez, que o Senhor fale de forma clara à Tua igreja. Eu me escondo, Senhor Deus, e me humilho diante de Ti, Jesus, para que o Senhor fale através dos meus lábios, que não são dignos, Pai. Como disse Isaías: estou no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios e os meus olhos viram o Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, falar nessa noite. Pedimos a Tua direção, no poderoso, doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós, antes de entrarmos no Salmo 127, fala de um povo que se tinha uma razão para edificar uma casa bem edificada, uma casa que era edificada no Senhor. Mas antes, eu queria dar um exemplo de uma casa que não foi tão bem edificada pelo Senhor. De antemão, eu queria contar um pouco da minha história de vida, para que a gente possa entender o contraste que é uma vida, uma família que não tem os seus alicerces, em que o Senhor não alicerça. E de antemão, eu garanto aos irmãos que, apesar de tudo que eu falar aqui, apesar de todas as coisas que eu mencionar aqui,
eu tenho a plena convicção que os meus pais, os meus tios, as minhas tias, os meus avós, eles fizeram o melhor que eles podiam, de acordo com o que eles tinham. E eu tive uma infância muito amorosa, repleta de ternura, com muitos momentos felizes. Eu posso garantir a vocês que a casa onde eu vivia com os meus pais, a casa onde eu vivi com os meus avós, meus tios e tias, era um lugar de muita alegria. Era um lugar onde a gente tinha momentos felizes. É um lugar onde eu guardo as melhores recordações da minha vida. Mas nem tudo são flores, né? Uma recordação, para mim, é a recordação mais impactante, mais marcante, mais traumática que eu tenho guardada em mim, marcada em mim como uma cicatriz, uma ferida que com o tempo é tratada, é curada, mas fica aquela marca, né? Você olha e você lembra, eu me machuquei com isso. E essa lembrança, essa memória afetiva, trata-se da separação dos meus pais. Eu tinha por volta de 6 anos ou 7 anos de idade, eu não me recordo. E eu lembro de uma madrugada acordar com os gritos e o choro da minha mãe. E lembro que quando eu criança, no corredor onde a gente morava, eu vejo apenas uma luz incandescente acesa, que iluminava a minha parede, iluminava o quarto, iluminava consequentemente toda a casa e o corredor. E eu lembro de minha mãe sentada, obrigado, irmão Bernardo, sentada no corredor, no chão, com as costas na parede, chorando muito, inconsolavelmente. E ali, alguma pessoa, não lembro quem, a consolava, né? Tentava acudir a ela daquela angústia, daquela agonia. E eu lembro que criança, ainda sem entender, na época, né? Claro, entrei no quarto e vi meu pai sentado na cama. Meu pai calçava os sapatos como quem estivesse saindo, né? E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. E eu lembro forte da voz dele dizendo: a sua mãe. E eu só lembro disso. E saiu. E essa é uma das memórias que eu tenho da minha infância que me marcou muito. E hoje, maduro, pai desses 2 rapazes bonitos aqui, né? Vez por outra me pego pensando nisso. E hoje eu entendo que, diante de tudo que eu vivi naquele dia, olha que coisa terrível é a separação, o divórcio entre um homem e uma mulher. Olha a sequela, a ferida que ela causa na vida de uma criança. E hoje, talvez, né? Talvez não, com certeza isso está acontecendo em algum lugar aqui na nossa cidade, no nosso bairro, infelizmente. E quando nós vemos campanhas como essa, quais as instituições hoje, meus irmãos, que estão preocupadas com as famílias? Conta-se nos dedos as instituições que estão preocupadas com as famílias. Temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que acolhe, mas que cuida, que transforma de verdade, quase nenhuma. E naquele dia nascia no meu coração, na minha vida, um sentimento. Hoje eu entendo que ali foi o gatilho, né, que os psicólogos falam, né, de destruição. Ora, se a minha família não deu certo, qual é a probabilidade de eu, que sou um fruto de uma família que não deu certo, dar certo? Né? Parece quase que uma conclusão lógica, né? E daquele momento em diante eu tive uma infância tranquila. Minha mãe
me ensinou muitos valores positivos. Meu pai foi um pai muito amoroso, mas faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa naquela família. E de todo mundo queria preencher alguma coisa do que estava faltando, né? Eu costumo dizer, né, um ditado popular, é ditado, não é palavra, tá bom, irmãos? É ditado, que na minha família eu tive avós ricos, pais nobres e netos pobres, né? Eu sou o neto pobre, sou a parcela mais simples, né? E a minha família me presenteou demais, estudei nas melhores escolas, né? Vestia as melhores roupas, comia a melhor comida, ia nos melhores lugares. Dessas coisas nunca me faltou, mas faltava alguma coisa. E na minha adolescência, como não é tão difícil de acontecer, vem um momento de rebeldia. E aquele sentimento gerado lá na infância, lá naquele fatídico dia, começa a se manifestar. A vontade de se destruir, de autodestruição. E aos 14 anos, né, eu já dando muito trabalho, e aí vocês podem imaginar muito trabalho, mas é muito trabalho mesmo. De todo tipo de trabalho que vocês imaginar que um filho pode dar. Esse ex-cabeludo aqui deu para sua mãezinha. Ele deu para sua mãezinha. E a minha mãe já fadigada, já cansada de ter tanto trabalho com um filho que ela depositou tanto tempo, tanto amor, tentou cobrir todas as necessidades afetivas, carências, ausências, passou a lhe dar muito trabalho. E ela abre mão. Ela abre mão. Abre mão desse filho, pedindo gentilmente, né, que ele se retire de casa e vá morar com seu pai. Meus pais são separados e eu fui morar com o meu pai. O que acontece, meus irmãos, é que no exato momento em que eu saio da casa da minha mãe, é uma sexta-feira, né, em 2004, mês de maio, mês das mães. Eu, claro, né, tinha um companheiro, né, que sempre fazia as coisas. Você nunca faz nada errado só, né? Sempre tem que ter alguém para, bora, vai, sula, chuta, sobe, fuma, puxa, tira, né? Você nunca faz nada sozinho. E no dia que minha mãe decide fazer isso, numa sexta-feira, eu, com muita relutância, vou à casa do meu pai, sou levado para a casa do meu pai, e lá eu passo o fim de semana, né? Passo o fim de semana, e na segunda-feira eu recebo a notícia de que um colega meu, amigo, parceiro, desses momentos, né, rebeldes, ele, num assalto, ele acabou sendo detido, né? Não se pode prender menor de idade, mas acabou sendo detido. E na ocasião, era um domingo das mães, ele e os demais queriam passar o domingo com as mães. Eles detentos, eles ateiam fogo nos colchões, e ali esse meu amigo veio a óbito, né? 2 dias depois, ele teve o corpo carbonizado, ele e mais 6 garotos perderam a vida ali. E eu recebi essa notícia, passei a olhar para a minha vida, passei a me questionar o que é que eu estava fazendo da minha vida, onde é que eu estava. O meu pai foi criado num lar cristão. A minha avó, a dona Mirtz, faleceu aos 92 anos, uma mulher de fé, lavadeira de roupa. Criou todos os filhos no Evangelho, mas, infelizmente, eles se afastaram dessa verdade. Meu pai tinha o hábito de ir à igreja, todo domingo.
e eu morava com ele. Continuei dando trabalho para ele também, mas aos domingos a gente ia para a igreja. E nessas ocasiões, né, eu vinha conhecer e me render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Apertei a sua mão e ele, além de apertar minha mão, me deu um abraço forte. E eu nunca mais larguei ele. Bom, meus irmãos, por que é que eu estou contando essa história para vocês? Por que é que eu estou falando da minha vida ao invés de falar da palavra? Porque, irmãos, Salmo 127:1 diz que se o Senhor, como é que diz aí? Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. E se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Irmãos, o Salmo 127, obviamente, né, ele é quase que autoexplicativo, ele está falando de família. E o Salmo 127, ele compõe uma coletânea de salmos que são chamados salmos de peregrinação, né? Salmos de romagem. E o que são, irmão Felipe? Esse salmo eu fui estudar, né? Tem que se preparar, né? Para saber, não falar besteira. Até porque tem o pastor Ricardo aqui lhe observando, tem Bernardo aqui lhe observando, irmão Eduardo, nosso professor de seminário, né? Tem o pastor das Chagas, irmão Brito, né? Então o cara tem que estudar um pouquinho. Salmos de romagem, meus irmãos, são coletâneas de salmos que o povo judeu, o povo hebreu, eles reuniram para cantarem, né, durante a sua peregrinação, durante as festas, peregrinação para Jerusalém, durante as festas que eles tinham durante o ano, né? A festa da Páscoa, né? A festa de Pentecostes. Então, eles reuniram alguns cânticos, que salmos é cânticos, né? Para enquanto eles estiverem ali peregrinando, saindo dos locais onde eles habitavam, onde eles moravam, eles irem cantando, encorajando, né? Fortificando, dando coragem àquele que estava cansado, àquele que já estava com os pés moídos da caminhada, até porque Jerusalém, né, é uma cidade que fica a 800 metros, né, acima do nível do mar. Então eles subiam, né, peregrinavam subindo. E nessa subida eles cantavam os salmos, né? Os salmos de romagem, eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134. E essas canções, elas tinham essa função, né, para o povo de Deus, de ajudar o povo a subir para Jerusalém. Observe que o Salmo 127, em destaque, ele é escrito por Salomão, né? Salmo 127 é escrito por Salomão. Em que ocasião? Na construção do templo. Muito provavelmente, quando ele diz, se o Senhor não edificar, não for o construtor da casa, ele está se referindo à construção do templo. E também, nesse período, Salomão construiu uma casa para ele, né? Porém, o agrupamento, né, a reunião desses salmos se deu posteriormente o exílio babilônico, né? O povo reuniu esses salmos pós-exílio babilônico. Ou seja, Salomão escreveu esse salmo olhando para um templo lindo, suntuoso, bonito, belo, brilhante, né? E o povo pós-exílio babilônico, ao subir para Jerusalém, viu uma cidade destruída, um templo derrubado, um local onde havia muita dor, muita tristeza, muitas percas, muitas memórias ali naquele lugar. Meus irmãos, na construção de uma edificação, se o Senhor não for o edificador, a casa irá à ruína. O povo de Israel subia cantando essa canção, querendo olhar para aquele lugar e ver a imagem que os pais deles viram, uma casa, um templo lindo, mas eles olhavam para lá e viam um templo derrubado, uma casa derrubada. E olha que
tristeza. Por que esse lugar foi destruído? Por que o povo, tema da nossa revista passada, né, da EBD, né? Por que o povo foi a cativeiro na Babilônia? Porque o povo tirou o Deus do templo. Passaram a adorar outros deuses dentro daquele lugar. E Deus não for o construtor da casa, é inútil o trabalho de quem a constrói, de quem a edifica. Então aquele lugar passou a ser um lugar onde Deus não habitava mais, onde Deus não era adorado, onde Deus não era cultuado, onde não havia verdadeira adoração a Deus. Meus irmãos, e você lê isso aqui e não fizer um paralelo com a sua casa, com a sua família, é impossível, né? Se o Senhor não edificar a sua casa, meu irmão, em vão, é inútil o trabalho de quem a constrói. Veja que na minha história de vida é totalmente o avesso a esse primeiro versículo. A minha casa tinha muitos valores. Aprendi o que é o valor do trabalho, aprendi o que é o valor do amor, aprendi o que é o valor do respeito. Mas o Senhor não havia edificado a minha casa, não havia edificado a minha família. Assim também é a nossa vida como igreja. Se o Senhor não edificar, não for o alicerce sobre o qual esta igreja está colocada, porque o que é a igreja? A gente escuta aqui domingo após domingo. Igreja são as famílias, as pessoas, as famílias, os filhos, as mães. Então, se o Senhor não for o edificador desse lugar, é inútil o nosso trabalho aqui. Para que é que nós estamos vindo para cá? Porque eu gosto do irmão Eduardo, o pai conversa bem demais, papo bom. O café de Sebastião, rapaz, ninguém supera o café do Sebastião. Para que é que eu estou vindo para cá, se o Senhor não está edificando esse lugar? Meus irmãos, se o Senhor não edificar a nossa casa, nós não podemos edificar essa igreja. Nós não podemos ser fundamento dessa igreja. Nós precisamos entender que o Senhor é quem edifica cada tijolinho, cada dia, cada porta, cada janela, cada vitral, cada combogó, como diz, né? Se não for Ele que colocar, é inútil o que nós estamos fazendo. É inútil, é em vão. E a cidade? Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta essa parte do versículo, ele diz que a cidade é um agrupamento de casas, é ou não é? Né? É um agrupamento de casas. Então, veja o poder, a importância de nós termos casas edificadas no Senhor. Não casas marcadas pelos traumas da separação, pelos traumas da dor, pelos traumas da ira, do ódio. Veja que importante é que nós tenhamos a nossa casa edificada no Senhor. Porque aonde tem uma casa edificada no Senhor, aquele bairro, ele não pode ser o mesmo. Aquela rua, ela não pode ser a mesma. Aquela avenida, ela não pode ser a mesma, porque ali existe uma casa que é edificada pelo Senhor. Não há possibilidade de que esse lugar seja o mesmo. Antes, quando o Senhor não edificou, e depois. Não existe essa possibilidade. Porque, pelo menos eu entendo que o crente, ele cuida da sua casa, né? Ele edifica realmente de fato no Senhor. Ele não procura ter problema com a sua vizinhança. Ele não procura, né, gritar alto com os filhos para dar mau testemunho ao vizinho. Ele não costuma ser um mau exemplo no trânsito. Ele não costuma ter a boca suja, falar coisas que não deve, ter pensamentos que não deve.
Então, como é que um lugar, uma cidade edificada com casas que são edificadas no Senhor, podem ser a mesma coisa? Então, irmãos, uma cidade que é vigiada pelo Senhor, que é guardada pelo Senhor, é uma cidade que possui casas que são edificadas no Senhor e pelo Senhor. No verso 2 diz o seguinte: inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por um alimento, pois ele concede sono a quem ama. Vocês conseguem perceber duas categorias de pessoas aí nesse versículo? Existe um homem que ele levanta cedo e dorme tarde. E existe um homem que dorme, descansa, né? Que hora que esse primeiro homem levanta e que hora que ele vai dormir? Que hora que ele dorme? Que hora que ele descansa? Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que nós estamos viciados em trabalho. A palavra é essa. Tem até um termo em inglês para isso, né? Workaholic. Estamos viciados em trabalho. Estamos trabalhando de uma forma alucinada porque é preciso ter, é preciso ser, é preciso andar, é preciso comer. Você está aqui no celular, no grupo do trabalho, chegou a mensagem, você está no trânsito, é a mensagem do chefe mandando voltar, que tem que resolver. Nós vivemos alucinadamente trabalhando. É reunião 10 horas da noite, 11 horas da noite. Nós estamos levantando cedo, dormindo tarde. Trabalhando demais, meus irmãos. É isso mesmo, estamos trabalhando demais. E onde está o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos? A Cléris, ela sabe. Se ela me mostrar uma foto dos meninos pequenos, eu choro. Se eu ver um vídeo deles pequenininho, eu não aguento. Porque para mim é muito emocionante, meus irmãos. E me vem o peso que é o tempo. Quando eu vejo aquele rosto, faltando um dente, né? Banguelinho, eu disse, meu Deus, nunca mais eu vou ver. Nunca mais eu teria a oportunidade de olhar nos olhos do meu filho. Nunca mais eu vou ouvir aquela vozinha, papai, papai, papai. Nunca mais eu vou estar conversando com alguém e ele puxar minha cara para conversar comigo, querendo minha atenção. Nunca mais. Sabe por quê? Porque eu vivia alucinadamente, levantando cedo e dormindo tarde. Foi um valor que eu vivi, eu aprendi numa casa que não foi edificada no Senhor. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar de comer essas crianças. Quantas vezes eu vi os meus familiares, a minha mãe, desesperada com as contas de casa. Foram só uma vez não, meus irmãos, foram várias vezes. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Ela era diretora de uma escola. Minha mãe trabalhou muito durante muito tempo. E eu aprendi, não, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar mesmo. E eu perdi a melhor fase, né? Que agora ficou a fase ótima, né? A fase ótima, que é a adolescência, e aí tinha a melhor fase. Eu perdi. E eu não vou poder mais voltar atrás, meus irmãos. Eu não vou poder voltar atrás, nem eu e nem você. Não temos mais como voltar atrás. Nós precisamos, irmãos, aprender que o Senhor concede o sono a quem ama. Descanso. Sono não é sono. É sono, é descanso. Quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, meu Deus, há quanto tempo eu não tenho um sono decente? Uma dormida mesmo, aquela dormida apagada. Né? Aquela dormida que você dorme e, meu Deus, já amanheceu, né? Você amanhece novo, restaurado. Esse é um sono de descanso. É um sono sem preocupação, sem ansiedade, sem... Eu não me lembro qual foi a última vez que eu tive um sono assim. Né? É dor nas costas, é calor, é celular que acende a luz dentro do quarto, mensagem. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos deixar dessa vida alucinada de correr atrás de trabalho, de correr atrás de dinheiro. O verso 3 nos traz outra reflexão importante. Os filhos são herança do Senhor e os frutos do ventre uma recompensa. De quem é a herança? Igreja? Do Senhor. Quando eu li também esse versículo, eu lembrei do filho pródigo, né? O que foi que o filho pródigo fez com a herança que ele pediu do pai dele?
gastou, torrou, né? Como a gente fala no Piauí, aqui no Nordeste. Gastou dissolutamente. Meus irmãos, como é que nós temos gastado a vida dos nossos filhos? Aonde nós temos aplicado a vida dos nossos filhos? Nós temos feito com que a vida deles seja de fato uma herança em que nós temos desfrutado ou nós temos gastado eles dissolutamente com isso aqui? Com jogos? Aonde nós temos aplicado a herança do Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? O Senhor confiou a mim a vida desses dois rapazes aqui, e confiou a você, meu irmão, a vida do seu filho. Ele é a herança do Senhor. Ele é a herança do Senhor. Foi Deus que deixou para você, aos seus cuidados. Ele pensou nele com aquela característicazinha, bora ler a Bíblia. Aí o filho vai lá e porta na cara do pai. Vamos fazer o culto doméstico? Não, eu estou terminando, estou indo. Daquele jeitinho ali, para você desfrutar da herança que o Senhor tem preparado para você. São seus filhos. Ele confiou a você, confiou a mim, os meus filhos. O verso 4 nos diz: como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Meus irmãos, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Observe que um guerreiro, ele vai para a guerra sem, no caso aqui, sem as flechas dele. É meio difícil, né? Você ir para a guerra sem as suas flechas, né? Alguma coisa aí vai dar errado. E essas flechas, meu irmão, quando eu li isso também, me veio ao coração um ditado, e é ditado também, viu? Não é palavra, ditado popular que diz que há 3 coisas na vida que não voltam: palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Meus irmãos, uma vez que os seus filhos são como flechas na sua mão, aonde você tem atirado, para onde você tem direcionado, em que alvo você tem direcionado o seu filho, em que alvo eu tenho te direcionado, Davi? Em que alvo eu tenho te direcionado, Heitor? Para onde eu estou apontando os meus filhos? Estou apontando ele para a Netflix? Estou apontando ele para uma vida de sucesso, para uma vida de saúde, uma vida de riqueza? Para onde nós estamos apontando os nossos filhos? Nós somos bons guerreiros ou nós somos maus guerreiros? Porque a palavra diz que são como flechas nas mãos do guerreiro. São os nossos filhos. Se você é um bom guerreiro, meu irmão, se eu sou um bom guerreiro, eu quero sempre acertar o alvo. Eu quero sempre acertar o alvo. Eu quero apontar a minha flecha, as minhas 2 flechinhas aqui, para o alvo correto. Porque eles não vão voltar. Não haverá outra oportunidade, meus irmãos. E aqui, eu vou citar um pregador muito conhecido de vocês, né? Ele não tem muitos livros, ele não tem muita bibliografia, mas ele se orgulha muito em dizer, domingo após domingo, bater no peito e dizer: miserável homem que sou. E há exatos 1 ano, meus irmãos, eu vim ao culto, e era culto da família também, um domingo, e eu anotei, que eu tenho muita dificuldade de concentração, eu anotei uma coisa simples. Eu anotei só uma frase. Eu vim naquele dia e só anotei isso, que diz: paz. Só anotei isso. E quando eu li isso, eu enchi meus olhos de lágrimas, porque é isso que nós devemos fazer, meus irmãos, apontar as nossas flechas. Ele disse assim, e eu anotei: pais, arrastem os seus filhos para a igreja. Arrastem os seus filhos para a igreja, meus irmãos. Traga ele dormindo na EBD, com os olhos cheios de remela mesmo. Traga ele com a roupa amassada, sem escovar os dentes, mas traga. Porque nós só temos uma oportunidade, essa flecha não volta, ela não vai voltar. E assim como eu vivi aquela única oportunidade numa sexta-feira, que
Deus coloca a mão na minha vida e me aponta para outra direção, eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês, tendo essa oportunidade de falar da palavra, da verdade do Evangelho para vocês. Nós devemos arrastar os nossos filhos para a igreja. Entendam que o arrastar é com amor, né? A gente fala de forma forte, mas é com amor. Eles têm que ver em nós o amor que nós temos pelo nosso Deus. Eles têm que olhar, eu quero ser como meu pai, eu quero orar como meu pai, eu quero ter essa paixão que meu pai tem pela palavra, eu quero ter essa alegria de servir ao Senhor que meu pai tem, eu quero as madrugadas fazer como ele, quando eu me levanto para ir no banheiro, que eu olho, meu pai está de joelhos, está orando, a minha mãe está orando, a minha mãe me chama para ler a palavra, eu quero ter essa paixão incessante que meu pai tem, e só assim, eles serão arrastados pelo exemplo. Pelo exemplo. Só assim nós arrastaremos os nossos filhos para a igreja. Porque, citando ainda também o grande pregador, ele, com os olhos cheios de lágrima, ali dentro daquela sala ali, ele disse, eu prefiro morrer do que ver o meu neto, os meus filhos, desgraçados, perdidos. Assim também eu, meu irmão. A minha mãe fez aquilo comigo e hoje eu entendo que ela preferia 1000 vezes que eu não estivesse lá do que ver o que ia acontecer comigo. E por muito, mas muito pouco, e a graça do Senhor não aconteceu. Muito pouco. Verso 5. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Algumas versões diz que não será envergonhado à porta, né? O tribunal era o local em Jerusalém onde se resolviam todos os conflitos, todas as questões. E aqui vai uma mensagem agora para os filhos, tá bom? Quando ele diz, bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, a casa cheia de filho, para a cultura hebraica, para o povo judeu, ter filho, e muito filho era muito bom, porque você morria muito cedo. E os filhos morriam trabalhando, guerreando. Então, quanto mais filho, melhor. Porque você tem um suporte, alguém para lhe segurar, para lhe ajudar na sua velhice, nos seus momentos difíceis. E, principalmente, diante dos inimigos no tribunal. Olha, meus amados irmãos, meus amados jovens que estão aqui nessa noite. Nós precisamos honrar os nossos pais. E isso aqui falou muito ao meu coração. Porque eu tenho negligenciado. Tenho procurado ajudar na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com minha esposa, mas nós precisamos proteger os nossos pais no tribunal. Você que mora longe do seu pai, há quanto tempo você não manda uma mensagem para ele? Quanto tempo você não vai na casa dele, simplesmente sentar na porta ali para conversar e falar mesmo, conversar, só bater um papo? Eu tenho certeza que quem já não tem mais o seu paizinho, a sua mãezinha, faria tudo para ter esse momento com eles. Para ouvir a voz dele de novo, apertar a sua mão, abraçá-lo. Nós precisamos fazer com que os nossos pais não sejam envergonhados diante do tribunal, diante da porta da cidade. E, meus queridos irmãos, nós podemos dizer, né, pelo Salmo 27, nós acabamos de meditar, que sem Deus, se Ele não edificar a casa, se Ele não for o vigia da cidade, se Ele não for o nosso descanso, nós não podemos fazer nada, é em vão. Tudo isso que nós estamos vivendo, fazendo, correndo, é em vão. Amém, meus irmãos?